Fim de semana muito futebolístico. Vamos fazer a análise, mas antes disso preciso dizer a todos vocês que vão assistir a este vídeo legal. Obrigado, Ni, obrigado por nos acompanhar neste 2025, obrigado pela sua sintonia, obrigado por se conectar e obrigado por continuar fazendo parte da família. Falso 9 Televisão. Esperamos que vocês tenham um 2026 cheio de muita prosperidade, muita saúde, muita união familiar e, acima de tudo, muito futebol, acompanhados dos melhores. Com a gente, com o Falso 9 Televisão. Desejamos a vocês o melhor dos melhores anos e que a bênção de Deus esteja, obviamente, com todos vocês. Então vamos começar essa análise de início de ano pelo percurso na Europa, pelas ligas mais importantes. Vamos começar... Bom, vamos começar, porque no primeiro vídeo que fizemos na semana passada, que foi principalmente sobre a Premier League e a Série A, neste vídeo vamos trazer a ampliação, porque também já foram disputados jogos da Ligue 1 da La Liga na Espanha, Premier League, Série A, enfim. Vamos começar, já vamos direto para a Ligue 1, o que aconteceu na França. Esses foram alguns resultados que essa competição nos trouxe, algumas surpresas que já vamos contar para vocês. Um time que está na parte de cima da tabela, que não somou pontos, perdeu para um rival direto que está tentando se manter as vagas europeias. O Lille, estamos falando do Lille, que está em quarto lugar neste momento. Perdeu para o Stade de Reims, um jogo importante, 2-0, uma partida especialmente vital pelos pontos das vagas europeias. Também o Marselha, que continua perdendo terreno, perdeu de 2-0 para o Nantes. E a revelação, sem dúvida alguma, a revelação deste campeonato. O Lens, que atualmente é o líder, venceu o Toulouse por 3-0 e seu adversário direto, o PSG venceu seu clássico rival por 2-1, o PSG. Assim está então a tabela de classificação. O Lens está em primeiro com 40 pontos, o PSG tem 39 e daí para baixo o PSG e o Lens já abrem uma diferença importante. Para o Marselha, para o Lille, para o Olympique de Lyon, para o Stade de Reims, que também está ali brigando pelas vagas europeias. Isso falando da França, mas para fechar a França é preciso mencionar que essa semana tem a Supercopa. A francesa vai ser disputada pelo PSG e pelo Olympique de Marselha. Então todo mundo super ligado na programação europeia e também na programação da Falso 9 Televisão. Pegamos um avião e vamos rapidamente para a Espanha porque aterrissamos aqui na La Liga. Alguns resultados rapidinhos aí que aconteceram em uma rodada importante na minha opinião, principalmente para os três de sempre, Atlético de Madrid, Villarreal, Barcelona e o Real Madrid. Me parece que era um começo de ano importante porque precisam se manter e somar pontos, principalmente para alcançar o Barcelona, 1 por 1. Para o Atlético não foi suficiente. O time do Cholo empatou em 1-1 com a Real Sociedad e conquistou apenas um ponto. O Barcelona sim se saiu bem na visita ao Espanhol, 2-0 no clássico da Catalunha, que ainda trouxe novidades, notícias e um recorde que está sendo estabelecido por Hansi Flick. 9 vitórias seguidas até agora na La Liga, com a vitória contra o Espanhol, que foi seu último jogo. Então o Barcelona vem em uma fase perfeita, está pegando fogo. Vamos falar também do Real Madrid. 5-1 goleada sobre o Real Betis e além disso, Cucho Hernández marcou gols. Mas aqui a notícia é que Gonzalo Garcia, o jovem da base, marcou um hat-trick. Mbappé estava nas tribunas assistindo ao jogo. Foi uma partida de evolução para o Real Madrid, mas que precisa saber se manter 5-1. Então Real Madrid x Real Betis. E assim está então a classificação. Barcelona em primeiro, Real Madrid em segundo. Como mencionei, o Villarreal está ali no meio e o Atlético de Madrid em quarto. Mas embaixo estão o Espanyol e o Real Betis, que como mencionamos perdeu para o Real Madrid.
Também é semana de Supercopa da Espanha. Vai ser disputada a partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que é a primeira semifinal. A segunda será entre o Barcelona e o Atlético de Bilbao. Tudo isso vai acontecer esta semana, então fiquem ligados no calendário europeu e também na programação do nosso conteúdo aqui na Falso Nueve Televisão. Vamos pegar outro avião e vamos rapidinho para a Itália para aterrissar rapidamente na Série a série que trazemos hoje para vocês aqui. Esses foram alguns dos resultados. Vamos dar uma olhada rápida no que aconteceu em várias partidas, principalmente no Inter, que é o adversário. Ele é o líder e precisa continuar assim, sem desperdiçar pontos, pois eles estão próximos. Como viram na primeira fila, o Milan segue somando pontos. Venceu o Cagliari fora por 1-0. Outro time que continua na briga, que está se aproximando da Juventus. O Como venceu pelo placar mínimo, sim, senhoras e senhores, venceu pelo placar mínimo. O Udinese por 1-0 e continua somando pontos. Porque vejam, aqui a Juve tropeça, empata em 1-1, termina empatando a Juventus contra o Lecce e está aí disputando também as vagas para Champions. Não está brigando diretamente tanto pela liderança, mas sim pelas vagas para as competições europeias. A Atalanta também surpreendeu, venceu a Roma por uma diferença mínima jogando fora de casa em Bérgamo. E a Roma também perdeu pontos importantes em relação às vagas, não só pelo título, mas também pelas vagas na Champions League. Já vamos ver a tabela. Aqui está outra das partidas importantes da rodada. A Lazio, no Estádio Olímpico, acabou perdendo por 2-0 para o Napoli, que continua embalado, tentando alcançar o Milan e a Inter. Por sua vez, a Inter de Milão venceu por 3-1 no estádio. Em seu estádio, no Giuseppe Meazza, contra o Bologna de Jonja de Lucumi por 3-1. Termina essa partida e a Inter continua mantendo sua liderança. Aí está o Toro Martínez Lautaro, primeiro com a Inter de Milão, depois vem o Napoli, mais abaixo já está a Juventus, a Roma e o Como. Queria deixar um espaço especial porque aconteceram muitas coisas neste fim de semana na Premier League para que a gente fale rapidamente sobre o que foi a Premier League. Pegamos uma passagem, um avião, voamos para a Inglaterra e aterrissamos rapidamente no que foi a Premier League. Porque sim, é preciso dizer sim, é preciso falar e mencionar o que aconteceu na última rodada? Não, desculpa, a rodada anterior a esta, que foi a número 20, a rodada 19, que deu uma vitória de 4-1 do Arsenal sobre o Aston Villa, que era uma partida importante. O empate do Manchester City contra o Sunderland e o empate do Chelsea contra o Bournemouth. Além disso, porque isso continua aumentando a distância na tabela, já vou mostrar para vocês, também temos que considerar a tabela de posições. Uma das outras novidades é que o Wolverhampton, pela primeira vez, venceu uma partida nesta temporada por 3-0. Venceu o West Ham, um perseguidor direto. Vamos lá, porque o West Ham também está brigando por posições de rebaixamento. Então foi uma partida vital e, acima de tudo, muito importante para o Wolverhampton, pensando nesses jogos em que precisa somar pontos se quiser se salvar do rebaixamento. Outro jogo. O Aston Villa voltou a vencer contra outro time que está lutando contra o rebaixamento. Estamos falando do Aston Villa. Venceu por 3-1 o Nottingham Forest, que, como mencionei, está lutando por essas últimas posições lá embaixo na tabela. Outra novidade que aconteceu neste fim de semana, principalmente falando dos Red Devils na cidade de Manchester, porque tivemos duas novidades em Manchester. 1-1, o Leeds acabou empatando, o Manchester United empatou com a ajuda desse senhor que está na tela, Matheus Cunha, empatou e salvou a pátria. Salvou um pontinho na sua visita ao Leeds do ex-time de Rubem Amorim, porque Rubem Amorim foi demitido do Manchester United. E aqui eu deixo uma estatística que vem diretamente da conta da Premier League.
Com os técnicos que passaram, estão aqui com os técnicos que passaram. Entre eles estão José Mourinho, Solskjaer, David Moyes, ali está o próprio Rubem Amorim. E as estatísticas, piores estatísticas na última década ou nos últimos anos. Após a saída de Sir Alex Ferguson, Rubem Amorim se saiu muito mal. Essa é a verdade. Falamos também do Tottenham, que empatou com o Sunderland em 1-1. Me parece que o Sunderland fez uma boa. Está sendo uma boa temporada, na verdade. Está sendo uma boa temporada e é preciso ficar de olho. Tomara que o Sunderland consiga se classificar para alguma competição europeia. Também falamos do Liverpool que empataram com o Liverpool no finalzinho, 2-2, o Fulham acabou empatando com o Liverpool em 2-2, soma um pontinho e já vamos falar das tabelas de classificação, porque outra novidade vai acontecer neste jogo. Manchester City empatou 1-1 contra o Chelsea, partida vital depois de ter empatado contra o Sunderland. Manchester City precisava vencer para não deixar o Arsenal se afastar, mas empatou com um gol de Enzo Fernandes que se destacou. Aqui estão algumas estatísticas da partida de Enzo Fernandes, que esteve em todo o campo e marcou gol. Ele está se tornando um dos homens mais importantes, pois além da saída que todos já sabemos de Enzo Maresca dos Blues. Então, 1 por 1. Chelsea contra o Manchester City, e em uma partida o Bournemouth já tinha complicado, agora o Chelsea enfrentaria o Arsenal e fizeram eles sofrerem, literalmente estavam em uma panela de pressão. 3-2 termina vencendo o time de Mikel Arteta, os Gunners 3-2 continuam lá em cima na tabela, partida importante também para se distanciar um pouco do time de Pep Guardiola. Vou mostrar a tabela de classificação, 6 pontos. Já está o Arsenal do Manchester City para que vocês possam ver algumas das classificações, estatísticas e pontos que os times também têm. O Manchester City está com 42, os mesmos que o terceiro, que é o Aston Villa. Grande campanha do time de Unai Emery. Mais abaixo, bem mais abaixo, a 8 pontos está o Liverpool com 34 em 31, Manchester United com 31, Brentford com 30. Sunderland caiu uma posição com 30 e o Tottenham está na posição número 13 com 27 pontos. Então é isso. O percurso que fazemos aqui na Falso 9 Televisão. Pelas grandes ligas, pelas ligas mais importantes da Europa, para que vocês fiquem por dentro, e não só por dentro, mas também para que saibam como vão estar as ligas e possam aproveitar o bom futebol junto com a gente. Falso 9 Televisão. Comentem aí, quero saber o que vocês acham de como está a Premier League, de como está também como a Liga Espanhola, além da Ligue 1. Espero vocês nos comentários para lermos e interagirmos juntos. Se você ainda não se inscreveu, desculpe, inscreva-se por favor, deixe seu like, compartilhe e comente. O que você está achando desses vídeos? E além disso, o que você acha do futebol europeu? Nós, claro, nos vemos em uma muito próxima ocasião. Não percam nada do que faz Falso 9 Televisão. Aqui trazemos o melhor do futebol, com os melhores programas, produtores, comentaristas e narradores. Não percam, tchau, tchau!